Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 13/10/2020. Ô, gato preto, vamos lá. Dia 13, né? O pessoal fala que o gato preto passou embaixo da escada. Nossa senhora. Vamos lá, gente, ver o que está acontecendo nos mercados aqui. Ontem as bolsas de valores internacionais abriram bem estáveis e com leve alta. Hoje elas estão abrindo com leve baixa, ou seja, está dentro do equilíbrio. A brasileira fechou na sexta-feira com menos 5%, também estável, 97 mil pontos. Hoje tem uma tendência leve alta para hoje. Vamos ver o que vai ser, mesmo tendo leve baixa no mercado internacional, mas aqui como está todo mundo segurando, né? Agora a gente começa a voltar a mexer no mercado aí de comprar e vender para ver se faz um pouco de dinheiro, né? Porque o mês já está acabando e o povo não fez dinheiro ainda, né? Se a gente pode dizer assim, no mercado de ações. Dentro de um mês, o mercado de ações, vocês podem perceber que dentro de um mês sempre vai ter período bom e período ruim, que é um períodozinho que eles criam lá do nada, de algum jeito, para poder fazer lucratividade, porque senão como é que eles fazem, né? O povo faz essas coisas aí, mas também tem a questão de se alguém teve lucro, alguém teve prejuízo, porque bolsa, se ela não sobe, se ela sobe, todo mundo tem lucro. Quem compra, quem vende. Agora, se ela sobe, desce, uns têm lucro, outros têm prejuízo. Quem conseguiu vender na alta tem lucro, quem conseguiu comprar na baixa tem lucro. E assim funciona a banda. Tem gente que quer comprar e ficar lá para sempre, não é assim que funciona, tá? Só se for ações que pagam muito bem PLR, né? Participação nos lucros, senão não vale a pena. Senão você esquece que não vale a pena. Bom, na sexta-feira o dólar deu uma caidinha e fechou em 5,52, certo? Caiu 1,13 e fechou em 5,52. Hoje vamos ver o que vai acontecer. Tá muito neutro o mercado pra gente falar assim, ó, vai ter essa tendência ou não, tá? Eu acho que a bolsa vai dar uma subidinha de leve, mas bem leve, mas vai dar uma subidinha. Esse 0,5% caiu, eu acho capaz de subir esse 0,5% de novo. Agora, no dólar, eu não sei o que vai acontecer. Vocês me desculpam, mas eu nem imagino o que pode acontecer. O mercado internacional, o dólar internacional está estável, então vamos ver. Pelo visto, vai continuar estável. Infomoney. Com o aumento das tensões fiscais, Tesouro Selic passa a render até 135% do CDI. Nem título público mais conservador no Brasil escapa dos efeitos da maior preocupação dos investidores. Entenda o que a alta apresenta para sua carteira. Títulos públicos mais conservador do Brasil, o Tesouro Selic, passa por um momento completamente atípico. O aumento das preocupações dos investidores com relação aos gastos do governo pressionou as taxas dos papéis, de maneira geral, com impacto sobre os prêmios pagos por títulos pré- e pós-fixados. Então, engraçado, né? Eles estão pagando mais, né? Mas por que então não sobe a Selic, deixa a Selic baixa? Sabe? Sabe, é só para fingir, só para inventar desculpa que tá a coisa, mas aí ele prejudica quem tem dinheirinho na poupança. Ele só controla o dinheiro do tesouro. É duro, viu? E nem mesmo o Tesouro Selic, tesouro é dinheiro do governo, empréstimo do governo. Ficou livre desse movimento com a elevação das taxas. Os preços dos papéis caem, o que levou o título a registrar desvalorização de 0,46 em setembro, algo que não ocorria desde maio de 2002, quando a eleição do presidente Lula. Conforme aumenta o nível de incerteza sobre a condução da política fiscal, o mercado passa a exigir maior prêmio para comprar os títulos emitidos pelo governo, o que leva a uma queda nos preços dos papéis nas mãos dos investidores. Essa dinâmica é conhecida como marcação a mercado. O que, de um lado, preocupou parte dos investidores pode ser visto como oportunidade para outros. Hoje, o Tesouro Selic, com vencimento 2025, está pagando a variação da Selic, acrescenta uma taxa de deságio próxima de 0,35 ao ano. Nossa Senhora. Então tem aí falando das coisas aí. Vamos lá.
Tesouro Selic com vencimento em 2026, não mais negociado no Tesouro Direto, chegou a render algo próximo de 135% da CDI ao longo da semana. Pois é, nem isso eles estão vendendo mais, estão até cortando isso da faixa deles aí. E assim vai, né? É a política econômica do país. Guedes está Infomoney ainda. Guedes está realizando seu sonho e só sai do governo se for demitido, diz sócio. Pois é. O sonho dele é o meu pesadelo. Infelizmente é assim que eu vejo. Mas fazer o que, né? E tem uma fala dele aqui, que eu até publiquei na minha rede social. E ele fala assim: ele não vai pedir demissão, então se não demitirem ele, ele não sai, porque ele não conseguiu implementar 10% da visão macroeconômica que tem, disse César durante a live. Aí, se eu não me engano, ele falou uma outra coisa. Quer ver? Se eu vejo aqui onde ele está. Aqui. Quando perguntamos se o ministro vai implementar pelo menos metade do que gostaria de fazer, ele respondeu, abre aspas, não acredito que vai implementar, né? Não por ele, mas pelo presidente, que está muito mais preocupado em ser popular e ser carregado no colo pelo povo do que consertar a economia. Isso é sério e isso afeta o mercado. Isso é problema sério. Isso é. Mas como não foi o próprio ministro que falou, dá para se controlar. Mas que é uma verdade, e eu fico falando sobre populismo, e as pessoas acham que eu estou brincando, mas não é. Vamos lá para o negócio da vacina. Infomoney, isso aí também afeta o mercado. Não muito, mas afetou um pouquinho, mas bem pouquinho, viu? Johnson & Johnson pausa testes de vacina contra coronavírus após doença inexplicada de voluntário. A empresa ainda não deu detalhes, mas vamos lá. Foram interrompidos, ainda inexplicada em um dos voluntários do estudo. Segundo destacou a empresa na noite da última segunda-feira, dia 12, ontem de noite, o imunizante havia entrado nos estágios finais, fase 3, de testagem com humanos em 23 de setembro nos Estados Unidos. A farmacêutica destacou que um comitê independente de profissionais que monitoram dados e segurança analisará o caso. A identidade do paciente e detalhes do ocorrido não foram informados, em respeito à privacidade do participante. De acordo com a companhia, a doença do paciente está sendo analisada e avaliada pelo Conselho de Monitoramento de Segurança de Dados independentes, bem como por nossos médicos clínicos de segurança internos. O engraçado é o seguinte, algo não esperado, inexplicável. Esse algo inexplicável que é o perigoso. Deus queira que não estejam criando mutação por aí. Ai, meu Deus do céu, era só que me faltava criar mais mutação em cima do negócio aí. E outra coisa que é engraçada, como é que eles conseguem criar vacina tão rápida, sendo que do HIV ainda não tem, um monte de outra doença não tem, né? Engraçado, né? Pô, se eles tivessem esse mesmo afinco com câncer, com outras doenças, seria tão bom, né? Eu fico só pensando nas coisas, mas em todo caso, vamos que vamos. Mas tem esse ruído aqui no mercado, que está aqui no jornal, saiu no jornal, e para a gente ficar atento que isso aí influencia, e eu fico só pensando naqueles, eu quero ser voluntário. Será que agora vai querer mais gente ser voluntária? Duvidem. Pois é, quem come rápido come cru, né? Quem quer apressar vai comer cru. Vamos lá, BBC News. Cientistas de Cambridge tentam descobrir o que acabará com a humanidade e como nos salvar. A Terra existe há 45 milhões de séculos e, no entanto, este em que estamos vivendo é único na história. É único mesmo, a quantidade de gente, tudo as coisas que tem aqui é único mesmo. É o primeiro século em que uma espécie, a nossa, possui tanto poder e é tão dominante que tem o futuro do planeta em suas mãos, escreve o prestigioso astrônomo britânico Martin Rees.
O que está em jogo é mais importante do que nunca. O que acontecer neste século será sentido por milhares de anos, diz ele no livro. Pois é, será por milhares de anos, e a gente já está sentindo. Uma delas é a destruição de toda a fauna, porque depois de você matar todos os bichinhos, como é que nós vamos fazer? Para fazer do nada? Não tem mais, entrou em extinção. Então, olha, só Deus pela natureza mesmo. Na verdade, Reis vinha repetindo este aviso há mais de 2 décadas. Para muitos, elas pareciam interessantes, mas improváveis naquela época. Ele mesmo reconheceu em uma palestra TED que nos preocupamos muito com os riscos menores, acidentes de avião improváveis, alimentos cancerígenos, baixas doses de radiação, mas nós e os políticos que nos governam vivemos na negação dos cenários catastróficos. E aí ele vai fazendo toda uma questão aí falando sobre as situações, né? 5 áreas de risco. A matéria é muito grande, viu, gente? Vou ficar lendo aqui, isso aí tá tão ferrado aqui. É só para uma matéria falando que ele tá fazendo um cálculo de que não é fácil arrumar algo que está todo danado. Exemplo, você imaginando que você teve um problema sério sei lá, de catástrofe no planeta, aí vamos resolver esse problema. Não é assim de um dia para o outro, e não se resolve com a varinha mágica falando plim, 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 nós estamos tudo salvo e tudo, nossa senhora, não é assim não. Para Deus pode ser, para nós, para nossa tecnologia, para nossa situação, não. Vamos lá. CNN Internacional. Virada de Trump seria algo inédito, diz especialista em política americana. Vejam bem, todo mundo está pegando e falando o seguinte: não, mas vai acontecer igual em 2016, porque não, mas aí tá falando que é inédito jamais aconteceu, certo? Pode repetir o que aconteceu em 2016, é outro título. No título fala inédito. Então, inédito nunca aconteceu. E eu não acredito. Eu acredito que ele vai subir um pouquinho, mas levar, eu acho que não. Com a retomada da campanha de Donald Trump após contrair o novo coronavírus, o presidente se vê em uma situação delicada na corrida eleitoral atrás de Joe Biden, em estados-chave por situação para um candidato à reeleição desde Harry Truman em 1948. Para o professor Carlos Pódio, especialista em política americana, Trump precisará de uma virada histórica para vencer, mas alerta que a situação atual tem semelhança com 2016. Semelhança, mas não é igual, que nem eu falei. Quando pesquisas erroneamente apontavam vitória de Hillary Clinton. Se Trump conseguir uma virada, será algo inédito na história das eleições, mas é preciso cautela, porque há 4 anos um jornal disse assim: pesquisas se dividem entre vitória de Hillary e uma vitória delavada de Hillary. A situação de Clinton há 3 semanas das eleições era mais ou menos parecida com a de Biden em estados-chave atualmente. Ele explica que as principais diferenças entre Hillary em 2016 e Biden em 2020 está nos grupos de apoio do candidato atual, que apela muito para a base que elegeu Trump. Biden tem capturado parte fundamental do eleitorado de Trump em 2016, se saindo melhor entre brancos, eleitores mais velhos e mulheres brancas. Tanto é assim que Trump tem basicamente os mesmos números entre eleitores negros e latinos quando foi eleito presidente. Vejam bem, todo mundo tá achando, falando que vai ter repeteco, e eu falo que dessa vez não vai ter, porque a situação foi grave do vírus lá. A não liberação da saúde para todas as pessoas poderem ter tratamento gratuitamente dos problemas do vírus, ele foi um peso gigantesco para o Trump. Então esse e vai ser o calcanhar de Aquiles dele. As eleições vão ser daqui 30 dias, não vai dar nem isso, vai dar menos de 30 dias, porque nós já estamos dia 13,
Aliás, aqui no Brasil já está faltando quase 30 dias, hein? Porque é dia 15, nós estamos dia 13, falta 2 dias para um mês e 2 dias. Então, eu acredito que nós temos que ter muita prudência em relação a isso, certo? Eu não sei não, hein? Eu vou continuar acompanhando, vou continuar vendo, mas algo me diz que nem ele está querendo investir na própria campanha dele. É o que eu percebo e o que eu estou vendo. Antes ele viajaria umas 2, 3 estados por semana e ele não está fazendo. Ah, mas ele ficou doente. Pois é, então. Quem não trabalha não colhe, né? Mais ou menos assim. Estadão. Partidos tentam alavancar candidatos a prefeita com influencers e grupos de WhatsApp. A pandemia de Covid-19 reduziu o número de campanha na rua com material físico e levou os candidatos a prefeito a buscarem novas estratégias digitais para explorar o apoio dos seus exércitos de candidatos a vereador. Eu posso falar uma coisa para vocês? Esse negócio de levar um tipo de um jornalzinho para as pessoas ficarem lendo, eu acho que não funciona. Porque se funcionasse, as empresas, qualquer empresa, as empresas de qualquer produto, elas fariam esse tipo de publicidade e não faz. Quem faz é empresinha meia boquinha, aquelas empresinhas de bairro que coloca um negocinho ali ou outro ali. Agora, pesadamente, é só em rede social, televisão, essas coisas aí. É isso daí que vende. O resto não vende, não. Eu não vejo vender, não, hein? Então eu não sei porque que na política eles teimam fazer uma publicidade totalmente inversa do que a privada de economia. Eu só fico observando, mas vamos lá. Postulantes a cargo no Legislativo Municipal formam a principal rede de apoio aos candidatos e funcionam como ligação com a base de eleitores. Por isso, em geral, líderes comunitários ou pessoas identificadas com determinadas causas de apelo popular são escolhidas pelos partidos. Diante dos desafios impostos pelo novo coronavírus neste ano, no entanto, outros atributos entraram na hora de escolher um candidato à Câmara Municipal. Número de seguidores nas redes sociais, quantidade de grupos de WhatsApp que faz parte e capacidade de engajamento nas redes sociais. Partidos políticos criaram santinhos com QR Code para evitar contato, arquivos digitais de material de propaganda. O QR Code eu acho que deveria ter. O disparo de listas de distribuição e até uma equipe de mentoria para uniformizar a atuação digital dos candidatos a vereador. Eu, inclusive, acho que todos os partidos deveriam ser obrigados a colocar o currículo de cada candidato. Porque já que é para contratação de uma pessoa, eu acho que o currículo teria um bom valor, um bom peso nisso daí. Mas marqueteiros e candidatos dizem que os santinhos de papel não deixaram de circular e o corpo a corpo em redutos eleitorais ainda faz parte da agenda, mas em proporções muito menores do que em tempos pré-pandemia. O WhatsApp nessa eleição vai ser o novo corpo a corpo. Coordenador de campanha da eleição de prefeito Bruno Covas. Com uma coligação de 10 partidos, Covas conta com o maior volume de candidatos a vereador, 763. Nossa Senhora. O Comitê Tucano estimulou entre eles a criação de grupos temáticos e regionais de WhatsApp, criou lista de transmissão para enviar materiais e mais um monte de coisa. Então eles estão falando aqui as mudanças que estão tendo e como que eles estão fazendo na campanha deles aqui. Olha, o Tami está sendo candidato e capaz de entrar. Vamos ver, porque nessa parte política coisa bem doida, né? O coordenador de redes sociais da campanha de Márcio França, o publicitário Reginaldo Ferrante, escalou uma equipe de mentoria para mapear as redes sociais dos 376 candidatos a vereador da coligação e integrar esse público. Para essa tarefa, o comitê criou um aplicativo chamado Aqui Tem Palavra. Muito bem. E cruzamos os conteúdos do vereador com o nosso programa de governo usando o Cross Contact. Pois é, aqui em Campinas, infelizmente, o meu tá muito pro lado da direita, mas muito radical lá. Não radical, mas tá forçando muito ali e eu não passo a mão em coisa de lá. Então eu não posso falar que eu sou
bolsonarista, porque eu não sou. Eu sou de Deus. Eu sou conservador, mas bolsonarista não. Vamos lá. Até então eu era, agora já não mais. Até eu descobrir que não é bom e nem sadio eu criar algo novo. Vamos usar o que eu sempre fui a minha vida toda, sair de uma bandeira local. Vamos lá, mais uma aqui. Esse aqui vem do Poder 360. O bom resultado em eleição local não garante desempenho 2 anos depois. Há vasos comunicantes entre as eleições municipais e gerais, 2 anos depois. Só que existe um padrão claro entre eleger prefeitos e vereadores e depois ter sucesso ou fracasso nas disputas para cargos de governador, deputado e presidente. Cada contexto eleitoral tem uma idiosincrasia. Nossa senhora, que nome difícil, nem eu sei o que é isso daí. E assim é. Então o que eles falam aí? Eles falam que por mais que sejam bem partidos eleitos, eles não conseguem replicar e refletir isso para as campanhas dos governadores. Por quê? Porque em 2 anos de governo as pessoas podem pegar e falar assim, eu não gostei nada de ser prefeito, ela pode criar uma rejeição, ela poderia gostar na época e depois de 2 anos, quando entra outra eleição, pode não gostar mais. É isso que acontece. Gente, é isso daí. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê. E você sabe que ontem, a live de ontem, você acredita que o YouTube deixou restrito a receita? Eu não sei o que eu falei lá. Eu desconheço que eu falei alguma coisa feia, alguma coisa errada. Depois de meses e meses, um vídeo com limitação de receita. Só por Deus. Mandei eles verificarem para poder liberar a monetização, só que demora, né? Nisso eu já perdi um monte, né? Porque só na hora que começa que vinga bastante gente vendo. Só por Deus da causa, viu, Jesus? Vamos lá, e seja o que Deus quiser. Deus nos abençoe. Namastê.